Após o culto, nós teremos uma reunião de confraternização para celebrarmos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida no primeiro semestre de 2026. Mais especificamente, nos 7 primeiros meses de 2026. E sempre é um momento de alegria, né? Nós nos colocarmos juntos para agradecermos a Deus e para projetarmos como será o nosso futuro diante do Senhor. E nesta manhã, então, nós ainda não começaremos a meditar no livro de Amós. Nós abriremos as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel e leremos no capítulo 7, o versículo de número 12. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler todos juntos uma vez? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Irmãos, vivemos uma época onde muitas ditas igrejas expõem em suas placas o termo vitória. Mais do que isso, muitas vezes elas prometem vitória aos homens. Só que a grande questão é: o que é vitória de fato nesta vida? Existe uma autora chamada Corrie ten Boom que disse o seguinte: Jesus é vencedor. Com essa pequena frase, com essa pequena expressão, ela queria dizer que apenas o Senhor Jesus Cristo é de fato vencedor. E se Jesus Cristo é vencedor, apenas Ele pode conceder a verdadeira vitória. E por que o Senhor Jesus Cristo era vencedor? Primeiro de tudo, pela sua relação com o seu Pai. Jesus Cristo reconhecia que a sua vida estava nas mãos de Deus e que, portanto, ele deveria viver de acordo com os termos de seu Pai. Mais do que isso, a vida de Cristo Jesus, ela tinha um fundamento, um alicerce. E Ele mesmo deixou um alicerce e um fundamento para nós quando na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados. E mais do que isso, havia graça na vida do Senhor Jesus Cristo. Não porque Ele mesmo fosse grato a alguém, porque Ele é Rei e dono de todas as coisas, mas porque Ele nos legou a verdadeira graça. E por isso nós podemos também ser gratos a Ele por todas as coisas, inclusive por completar mais um ano de vida na sua presença. Não há privilégio maior do que esse, do que viver uma vida diante do Senhor. Israel deveria lembrar disso. E nós vimos em nossa série de sermões sobre Oséias que Israel ao longo da história foi se afastando de Deus. Mas no livro que nós abrimos nesta manhã, o primeiro livro do profeta Samuel, nós vemos que ainda naquela época existiam homens tementes a Deus e que sabiam que a vitória vem do Senhor. Afinal de contas, Israel guerreava contra os povos vizinhos e, ao alcançar vitórias, deveria se lembrar daquele que de fato pode nos conceder a verdadeira vitória. O contexto do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel diz respeito a um enfrentamento de Israel contra os filisteus. Já ouviram falar dos filisteus? Os filisteus, ao longo de toda a antiga história do Antigo Oriente Próximo, se tornou os principais adversários de Israel. E vez ou outra, Israel vencia, e vez ou outra, os filisteus venciam. Existia uma guerra constante entre eles. E no episódio específico do capítulo de número 7, nós temos então uma vitória israelita sobre aquele povo inimigo do Senhor. E, ao invés de se engrandecer, ao invés de tomar a vitória para si,
ao invés de se exaltar, Samuel reconheceu que apenas um é o dono da verdadeira vitória e ele pode concedê-la a quem ele quiser. Por isso, nessa manhã, irmãos, nós vamos considerar sobre quando a vitória vem do Senhor. Quando a vitória vem do Senhor. E, em primeiro lugar, quando nós temos consciência de que a vitória vem do Senhor, deve haver reconhecimento. Deve haver reconhecimento. E nós percebemos isso na primeira parte do versículo, que diz o seguinte: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Quantas vezes, irmãos, diante de um acontecimento em nossa vida, nós nos esquecemos de Deus e vivemos como se Deus não existisse? Você consegue um trabalho novo, você inicia um relacionamento, você passa na faculdade e você toma aquela vitória como sua. Samuel nos mostra que quando algo acontece em nossas vidas, em primeiro lugar nós devemos olhar para o Senhor. E ele olha então para aquela vitória e ele vai colocar alguns marcos para que o povo de Israel também se lembre do Senhor. E ele vai usar em primeiro lugar uma pedra. Pedras, naquele contexto, elas serviam para demarcar terrenos. Ou seja, se eu tinha um terreno, um lote em Israel, eu demarcava esse terreno através de pedras. É por isso que o Senhor odiava homens que pegavam essas pedras e tiravam elas do lugar. Por quê? Porque fazendo isso eles estavam alterando o tamanho do terreno e do lote que determinada pessoa tinha. Ou seja, uma pedra era um marco. Mas, mais do que demarcar um território, um terreno ou um lote, quando o israelita olhava para aquela pedra, ele deveria se lembrar de que foi Deus quem deu aquela terra para ele. Que foi Deus quem concedeu aquele pedaço de chão para a sua família. E que, portanto, aquilo não pertencia a ele. Mas ele devia usar aquela terra para a honra e glória do Senhor. Percebam como isso muda a nossa perspectiva a respeito das coisas da vida. Afinal de contas, tudo aquilo que nós temos por empréstimo. Deus é o dono de tudo e Ele nos concede por empréstimo. Essa primeira parte do versículo diz ainda que Ele a colocou entre Mispa e Sem. Ou seja, Samuel estava olhando para as duas regiões onde aconteceu aquela vitória e estava colocando aquela pedra para que ao passar naquelas regiões, os israelitas se lembrassem: Deus nos concedeu essa terra. Deus nos concedeu vitória contra os nossos inimigos. E é Deus que nos protegerá de todo e qualquer invasor. A política de reconhecer o Senhor como dono da nossa vida e de tudo aquilo que nós possuímos é o que garantirá o nosso futuro, irmãos. Completar mais um ano de vida só é de fato algo bom se nós reconhecermos que isso é um presente de Deus. Nada que nós possamos receber dos homens vale de fato a realidade de caminhar na presença do Senhor. Apenas isso, irmãos, é o maior presente que nós podemos ter em nossa vida. E a fé é exatamente isso: reconhecer aquele a quem nós entregamos a nossa vida, acreditar que Ele cuida de nós e caminhar de acordo com a sua santa palavra revelada. Nós temos um manual de vida que nos foi concedido para nos mostrar como nós devemos viver. E nós devemos então segui-lo. O Senhor Jesus Cristo sabia de onde adivinha aquilo que deveria determinar a sua vida. E de fato, em João 6, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus reconhecia que existia uma missão em sua vida e que o seu propósito só seria de fato realizado se ele cumprisse aquela missão. Portanto, Jesus tinha plena convicção do seu relacionamento com o Pai. Ele reconhecia que Deus Pai tinha o melhor para a sua vida e que, portanto, estava disposto a enfrentar até mesmo a morte, porque sabia que aquilo redundaria em glória ao seu nome. A nossa vida deve ser assim também, irmãos. Nós devemos olhar para ela e
perceber onde Deus tem agido. E, uma vez percebendo isso, nós devemos também reconhecer que Ele cuida de nós em cada uma dessas circunstâncias. Conseguir um trabalho, esse deve ser um marco para que eu me recorde de que aquilo é nada mais nada menos do que o sustento do Senhor em minha vida. Passei na faculdade, isso deve ser um reconhecimento do Senhor que Ele está me preparando para algo futuro. Constituir uma família, isso deve ser um reconhecimento de que o Senhor tem não apenas cuidado da minha vida, mas proporcionado que eu cuide de outras pessoas para que juntos nós louvemos ao Senhor. Reconhecimento, irmãos. E sempre que completamos mais um ano de vida, nós devemos fazer um exercício de fazer o quê? Olhar para trás e perceber que até aqui nos ajudou o Senhor. Devemos perceber que Ele tem cuidado de nós. Quando a vitória vem do Senhor, há, portanto, reconhecimento. Mas, em segundo lugar, há também fundamento. E percebam que isso está registrado na segunda parte do versículo. Por quê? Diz assim, a respeito de Samuel, né? E lhe chamou Ebenezer. E lhe chamou Ebenezer. Quantas vezes, irmãos, você já ouviu essa palavra? É comum nós andarmos pela cidade e vermos lá Igreja Presbiteriana Ebenezer, Igreja Batista Ebenezer, Assembleia de Deus Ebenezer. Por que essa palavra é tão utilizada em nomes de igrejas? Porque de fato ela tem um significado especial. Na primeira parte do versículo nós vimos lá: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E na segunda parte ele chamou Ebenezer. O que quer dizer Ebenezer? Pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Ou seja, o que Samuel estava querendo dizer com aquela pedra, ao chamá-la de Ebenezer, é que ela não era um simples marco, uma simples lembrança, um simples reconhecimento, mas ela era também um fundamento que deveria lembrar Israel de onde vem a sua ajuda. De onde vem a nossa ajuda, irmãos? Devemos nos recordar sempre de que tudo que nós fazemos, nós não fazemos por nós mesmos, mas fazemos com o auxílio daquele que cuida e guarda as nossas vidas. Samuel sabia disso, e ele colocou então esse nome naquela pedra para que ela servisse de fundamento à memória de Israel, para que eles soubessem de que o Senhor é a verdadeira ajuda em nossas vidas. É interessante, irmãos, que aquilo que vai fundamentar o nosso relacionamento com o Senhor é a sua aliança conosco. E uma aliança, mais do que um relacionamento, ela também é constituída de símbolos. Quando os homens casam, eles não colocam uma aliança. Aquilo é um símbolo do relacionamento que eles têm. A mesma coisa acontece com a nossa relação com Deus. No Novo Testamento nós possuímos dois sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Elas também são símbolos de algo superior, de algo espiritual, da nossa relação com Deus, e portanto elas também funcionam como fundamentos para a nossa vida, para que nós recordemos aquele que tem cuidado de nós. É interessante que quando nós olhamos para trás, talvez o maior fundamento da nossa vida esteja na cruz do Calvário. Ela é o símbolo supremo do cristianismo. E ao invés de olhar para aquela cruz com o corpo pendurado, nós olhamos para ela vazia, porque nós sabemos que Jesus Cristo é vencedor, inclusive diante da morte. Ele mesmo disse, isso está registrado lá em Lucas 9, se alguém quer vir a mim, aliás, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O fundamento da nossa vida, irmãos, está em olhar para a cruz não apenas como símbolo da nossa salvação, mas em tomá-la para nós e estarmos dispostos a viver como o nosso Senhor Jesus viveu. Muitos nessa terra, irmãos, querem conforto, querem riqueza, querem sucesso,
Mas o verdadeiro fundamento diante de nós se encontra em vivermos como o nosso Senhor viveu. Não há privilégio maior do que sofrer pelo nome de Cristo. E não haverá recompensa maior do que chegar aquele dia e você ser reconhecido de fato como um servo fiel. Ao completar mais um ano de vida, devemos, portanto, reconhecer os fundamentos que Deus instituiu sobre a nossa vida. Não apenas isso, lembrarmos que Deus é a nossa ajuda, o nosso auxílio, o nosso cuidador e redentor. Nada do que fazemos vem de nós, mas devemos sempre orar para a cruz do Senhor e tomarmos ela sobre os nossos ombros e caminharmos como pessoas vitoriosas que de fato somos, não por nós mesmos, mas por aquele que é vencedor. Quando a vitória vem do Senhor, irmãos, há, portanto, reconhecimento e há fundamento, mas, sobretudo, deve existir também agradecimento. E nós vemos isso na última parte do versículo, que diz o seguinte: Samuel dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Percebam, irmãos, Israel tinha acabado de conquistar uma vitória em uma guerra. Quem que vence guerra, irmãos? Soldados. Soldados vencem guerra. Soldados armados vencem guerra. Países preparados vencem guerra. Mas Samuel, ao olhar para aquela vitória e dizer, ao invés de dizer, até aqui os nossos soldados foram fortes, até aqui quem dirigiu a batalha foi sábio, até aqui o nosso país de fato conquistou uma grande vitória, ele vai dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque de fato é o Senhor quem dá força ao soldado, é quem dá sabedoria aos comandantes, é quem sustenta o país. Samuel sabia que nos caminhos da vida nada foge aos desígnios do Senhor, nada foge de sua vontade, nada pode ser superado por qualquer coisa que os homens venham a fazer, porque ele de fato é quem dirige a história. Vivemos em um momento, irmãos, onde nós vemos aí países contra países, governantes se levantando, anúncios de guerra, e muitas pessoas se preocupam. Existe uma corrente evangélica que, se estourar uma bombinha lá em Israel, eles já acham que é o fim do mundo. Devemos nos recordar, irmãos, que a história do mundo está nas palmas da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo disse: é necessário que essas coisas aconteçam, porque depois virá o fim. Devemos, portanto, ser gratos, irmãos, até mesmo diante de coisas ruins. Isso é um paradoxo, não é verdade? Como que eu posso ser grato sobre algo ruim que acontece comigo? Porque eu devo olhar além da circunstância. Eu devo olhar além do fato em si. Lembram-se, irmãos, que eu comentei com vocês que eu fui internado certa vez? E qual que é a nossa sensação ao ser internado por conta de uma doença? Ficar triste, desolado, cabisbaixo. Só que naquele hospital eu pude evangelizar 2 pessoas que estavam comigo no quarto. Ou seja, para além do acontecimento, eu pude ser grato a Deus por levar a sua palavra a alguém. Percebam, irmãos, que quando nós viramos a chave, nós conseguimos perceber as coisas como elas de fato são. Deus tem propósito até mesmo para os nossos sofrimentos. Assim foi com o Senhor Jesus Cristo. Lembram-se que quando os soldados e os religiosos foram buscar o nosso Senhor, Pedro ficou desesperado e ele queria lá com a sua espada resolver as coisas. E o que o nosso Senhor disse? Você não acha que se eu quisesse, meu Pai não mandaria aqui 10 legiões de anjos para me livrar? Mas cumpre fazer a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo caminhou para a cruz, ele sabia de fato o que aconteceria com ele. Ele inclusive diz ao Pai que, se fosse possível, afastasse aquela cruz dele. Mas ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus e morrer pelos nossos pecados. Agora, irmãos, o quanto nós estamos dispostos a sofrer pelo nome de Cristo?
dispostos a permanecer fiéis a Ele. O quanto nós estamos dispostos a nos colocar contra aquilo que vai contra a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas falam isso da boca para fora. E eu sempre digo o seguinte, irmãos: nunca ouço um homem que não está disposto a fazer aquilo que ele fala. Você falar que você tem que ser fiel à palavra de Deus é uma coisa, ser fiel é outra coisa. Mas nós devemos, irmãos, nos recordar daquele que sofreu tudo por nós. E qualquer sofrimento, qualquer perda, qualquer coisa que nós percamos por conta do seu reino, não é absolutamente nada. Deus tem nos ajudado e nós podemos de fato dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Completar mais um ano de vida é uma bênção, mas de fato só será bênção se nós tivermos essa consciência de que foi até aqui, que nós chegamos até aqui apenas por conta da ajuda do Senhor. Deus, Ele é tão bom, irmãos, que Ele reconhece a nossa natureza pecaminosa. E Ele enviou o Seu Espírito para agir em nossa vida, em nossos corações, para que de fato nós pudéssemos ser gratos a Ele de forma sincera. Devemos sempre nos recordar que tudo isso depende também do Espírito. E poderemos então fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena fazer. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo não diz: na bonança dê graças, no sucesso dê graças, na riqueza dê graças. Ele diz: em tudo dai graças. Na doença, no desemprego, na dificuldade. Nós somos diferentes, irmãos. Nós devemos agir como a Escritura nos ordena agir. E devemos mostrar maturidade em nosso relacionamento com Deus Pai, sabendo que a nossa vida é controlada e dirigida por Ele. Nada do que acontece conosco foge aos desígnios do Senhor. Portanto, devemos reconhecer que em tudo devemos ser gratos. É interessante, irmãos, que a vida do Senhor Jesus Cristo foi aquela onde superabundou a graça. Ele andava pelas ruas e as pessoas olhavam para ele e eles viam um homem de fato cheio de graça. Um homem que tratava o ser humano em sua plenitude, que reconhecia a dignidade humana, o valor de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas em ele tendo todas as coisas, ele não foi grato. Porque ele não precisava ser grato, porque ele é dono de todas as coisas. Mas ele nos concedeu a oportunidade de nós sermos gratos a ele, ao nos dar a verdadeira salvação, a libertação dos nossos pecados e uma razão para viver. É por isso, irmãos, que nós não podemos ser servos ingratos. Nós não podemos ser pessoas que não reconhecem o que receberam. Quão fácil, irmãos, é caminharmos neste mundo falando com a nossa boca que tememos a Deus, mas negando isso com os nossos atos. Quão fácil é isso, irmãos? Se nós, de fato, não olharmos para nós mesmos e percebermos que Deus nos salvou, nós vamos caminhar como qualquer outra pessoa lá de fora caminha. Só com um título cristão. Só que nós não devemos apenas parar no título. Nós devemos, de fato, reconhecer que Deus age sobre a nossa vida, perceber os fundamentos que Ele tem colocado para marcar a sua ação sobre a nossa vida e sermos gratos a Ele. Dia após dia. Um dia sem gratidão, irmãos, é um dia desperdiçado. É um dia onde nós não percebemos de onde nós somos tirados e qual foi o preço da nossa salvação. É preciso, portanto, reconhecermos isso. Quando a vitória, portanto, irmãos, vem do Senhor, deve haver reconhecimento, fundamento e agradecimento. Não em nossa força, mas na força daquele que nos salvou. Porque quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo,
nós podemos perceber esses elementos muito fortes. Pedro reconhecia isso. Em sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz o seguinte: pois ele, Cristo Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Senhor Jesus Cristo estava na criação de todas as coisas, irmãos. O evangelista João diz isso, que todas as coisas foram criadas por meio dele. E mais do que isso, todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. Você consegue imaginar isso, irmãos? Planetas, galáxias, buracos negros estão surgindo nesse exato momento. E a palavra de Deus registra que essas coisas só se mantêm existentes porque Jesus Cristo sustenta elas. Assim é com a nossa vida. Deus é quem sustenta a nossa vida. Se Ele pudesse se distrair, nós fluiríamos. Mas graças a Deus, porque Ele está em pleno reconhecimento daquilo que deve ser feito com todos nós. Devemos, portanto, irmãos, diante de tudo que Deus faz por nós, apresentar um reconhecimento humilde. Nós não somos nada. Quando nós pensamos ser alguma coisa, de fato nós confirmamos que não somos nada. É por isso que nós devemos sempre apresentar um reconhecimento humilde. Segundo, nós devemos ter um fundamento sólido sobre a nossa vida. Deus nos legou marcos para lembrarmos do que Ele fez por nós. Um desses marcos é a Escritura, a palavra, a Bíblia. Alguns dos nossos irmãos ao longo da história morreram, deram as suas vidas para que essa palavra chegasse até nós. Qual tem sido o valor que nós temos apresentado diante das Escrituras, irmãos? A pergunta que se faz para nós é: se nós hoje não temos comunhão com Deus por meio da leitura da palavra, como eu espero ter comunhão com Deus por resto da eternidade? Se eu não amo a Deus hoje, por que eu quero passar com Ele o resto da eternidade? Nós devemos olhar para nós mesmos, irmãos, e perceber aquilo que nós somos. Uma zebra não pode apagar as suas listras, porque ela é uma zebra. Se você tirar as listras da zebra, ela deixa de ser uma zebra. O cristão, irmãos, é a mesma coisa. O cristão, ele tem que ser alguém inundado da palavra de Deus. Ele tem que ser alguém que ama essa palavra. E se ele ama de fato essa palavra, ele vai buscar conhecê-la. É assim que nós mostramos quem de fato nós somos. E também nós devemos apresentar em nossas vidas um agradecimento eterno. Todos os dias, irmãos, ao nos levantarmos da cama e ao deitarmos nela novamente à noite, nós devemos nos lembrar que nós só estamos neste mundo por misericórdia divina. E que nós só vamos para um mundo melhor no futuro porque Ele nos salvou. E por isso nós devemos ser gratos. A gratidão é uma característica que deve permanecer na vida do cristão. Não há alternativa. O cristão não pode ser alguém ingrato, mas ele deve de fato viver para Deus. E nos lembrarmos como o apóstolo Paulo certa vez disse, isso está registrado lá em Romanos 8. Em todas essas coisas, em tudo aquilo, irmãos, que acontece em nossas vidas, porém, somos mais que vencedores por nós mesmos? Não, por meio daquele que nos amou. E é esse amor que nos sustentará em nossa caminhada até aquele grande dia. Que o Senhor nos conceda a misericórdia de completarmos a nossa carreira conforme Ele mesmo determinou. Em resposta à mensagem de hoje, nós entoaremos o hino de número 42 no nosso cenário. Ao som da música, eu peço que a igreja se coloque de pé.